funciona na pressão. O planeta vai continuar depois que a gente for embora, muito. Vai, eu tô falando, o que eu tô falando muito. assim, tipo, pra gente salvar a raça humana, né? Eu acho que até a espiritualidade vai ajudar esse tipo de situação, porque a gente vai conseguir usar as coisas com um equilíbrio um pouco melhor, tá ligado? O efeito catalisador que você falou é exatamente consciencial, porque é muito fácil até os estudiosos para onde a consciência, da onde a consciência veio a gente sabe, lá nossos parentes, primatas e etc, mas para onde a consciência vai, né? Para onde é que ela tá indo, né? Aí tem outro cara que é o Timothy Leary, né, que fez experimentos com LSD, etc na época. Sim. Os Estados Unidos caiu em cima desse cara. Esse foi o que pingou na mão dele e ele ficou muito doido, não, né? Esse foi Hoffman, né? Hoffman foi o que descobriu, foi isso mesmo, que era na mão dele. Esse cara ele fazia testes com LSD, né, no ramo psiquiátrico e enfim, né, esse cara revolucionou tudo. E ele criou 8 circuitos de consciência que fala, os 4 primeiros são básicos, que todo ser humano desenvolve consciencialmente no começo, e os 4 são transcendentais, vamos dizer assim, que você vai melhorando, né? E aí cada um é uma coisa. Ele foi um dos únicos que ousou falar para onde a consciência vai. Isso é interessante porque ele fala em níveis, né, até o 8º. Então, quando vai passando dos níveis, aí tem várias coisas. Uma delas ele fala que a gente, a um certo nível, a gente vai controlar emoções, depois transcender sexo, ego e outras coisas. Transcender é tipo não se preocupar mais com isso? Não que não seja não se preocupar, mas isso vai se tornar algo comum, como andar, como fazer as outras coisas. A gente vai, é como se a criança já fosse nascer diferente, realmente. A consciência ela vai mudando, porque realmente isso acontece. Você percebe que as crianças de hoje em dia têm uma evolução muito mais. A gente vai aumentar. Né? Eu não sei a se. criança, quando ela entra em contato com o meio, então ela absorve essa quantidade de coisa, né, que tem aqui nesse. Tudo depende muito da sociedade que é introduzida, né? Sei lá. Exato. É porque a sociedade está sempre amputando, né? É um controle, não sei até que ponto é natural, né? Eu não sei até que ponto é natural. Esse controle social, eu digo no sentido da palavra natureza mesmo, assim, né? De ter essa galera realmente... Instintivo, né? Aquela questão... Aquela questão bem yang, né? Tipo, tem que ter um pouco de tudo, né? É o equilíbrio, né? Faz parte. Eu não sei até onde vai esse equilíbrio, né? Teve uma época que a gente se matava, né? A Inquisição foi foda, né? Mas aí a gente evoluiu, não precisa mais disso, né? Então, assim, a toda forma está evoluindo, né? Exato. E a velocidade dessa evolução é que depende de muito foco em si e o meio não deixa, sempre de alguma forma, né? Se a gente não Sempre de alguma forma você tem alguma que pressão. a gente está tendo aqui, a gente não ia poder ter. Saca? Exato. Se a gente não tivesse evoluído tanto. Tá Sim. A gente ia ser provavelmente queimado. Se a igreja descobrisse que a gente estivesse fazendo isso aqui, Oxi. ela há um certo tempo falando sobre isso. Menina, Não é? se fosse depender daquele Fosse tempo, eu uns já anos tinha atrás, morrido, ó. exatamente. Faz tempo, menina, Mas que já tinha dado merda. Isso vai além da consciência humana. Isso é uma força maior. Exato. Que alguém vai expressar, né? Eu acho que vem pessoas expressar Isso aqui ia ser mesmo, fichinho. expressar ter limite. Exato. E, pá, Eles eu vou me mudam, matar, eles aí hoje mudam não precisa mais disso, né? Tem outras pensamento. tecnologias, até isso amenizou, né? Não precisa matar, literalmente, né? O Porque cara precisa chegar a era lá. de aquário, já ouvi O cara falar, vai era matar de e aquário. chega. Era de aquário, eu A era nunca de aquário, entendi. velho. Eu sei que a era de Evolução. peixes Até era o nosso Cristo corpo e a de evoluiu. aquário era todos juntos. Exatamente. Tem É porque, na verdade, o que é mais fácil de Muito entender é o seguinte, que a era de aquário, ela era... antes era a era de peixes, né? Foi de Jesus, mudança né? através do físico. E a era de aquário é mudança através do mental, emocional. Entendeu? Então, por isso que a gente adentra a era de aquário, agora as coisas que conecta com aquele assunto que a gente estava falando, as coisas são mais sutis agora. E a gente continua na Precisa era de mais atirar um aquário. no outro, né? A gente continua na era de A aquário. gente começou, é o comecinho dela, né? São eras, são muito São tempos, eras, né? Inclusive Crowley e Porque outros começou nos anos ocultistas 70. Dividem eras, né? Inclusive, Mas eu essas posso eras, falar até das essas eras, a gente vai evoluindo tanto que até essas eras podem não ter. Não existe uma contagem da era. A era vale. Não existe, né? Isso é uma anos. coisa que a galera Não, vai, tá entendendo? né, Ela já sentindo, né? evoluiu tanto que essa era passa rápido. Tipo, um dia desse era a era da informação, hoje ela já tá em outra era. Exato. Mas Uma aí é micro outra era, pegada, mas né? é uma grande era. Exato. Aí tem uma hora que é a mudança mesmo, você diz, "Puf, não volto mais pra aqui não, é Neandertal, né? Aquela coisa. A gente não volta pra aqui, cara. Aí exato. eu acho que são muito. outra- Tem a ver muito aí com as revoluções, né? Porque teve a revolução industrial,
foi a grande revolução e agora O começo a da comunicativa, Revolução né? Industrial foi o começo da Era de Aquário, que é o começo do novo Aeon, né? Tem uma contagem que se chama Aeon, que é como se fosse uma passagem de tempo, como ele disse. Às vezes não é definido, tem gente que diz que são 2000 anos, tem gente que diz que são 10, depende, mas são grandes mudanças na consciência humana, quando o ser humano ele passa a perceber as coisas diferentemente. Isso, por incrível que pareça, foi muito baseado na religião. Então, vai dividir em várias eras. Então, a primeira era ele diz que foi a era do xamanismo, véio, que foi a era contato direto com a natureza. A gente não existia nem deuses. Então, o deus era o deus árvore, o deus sol, o deus... Né? Então, era xamanismo. Que eu acho que a gente tem uma qualidade de vida melhor do que tem hoje, né? Exato. Inclusive, a gente pagou um preço muito caro por toda essa A tecnologia. gente harmonizava muito melhor. A gente fazia parte do meio sem destruir ele tanto, sabe? Não, e era mais saudável, a gente corria, né? A gente, tipo, Éramos comia quando tinha que catadores, comer, né? descansava quando tinha que descansar, não tinha muito pensamento futuro, né? Sim. A gente Tinha pagou mais um preço muito caro por pensar no futuro, tá ligado? Sim. Não, o que é que eu vou fazer amanhã? Com Foda-se. certeza. Na época era tipo, foda-se, nem sei se eu vou sobreviver hoje. Tem, passa lá pra ele. Sim, mas continua aí. Tamarindo. É só tamarindo, né? É nada, isso é alcatrão com meu irmão. Alcatrão, meu irmão. Tem mais alcatrão, se quiser. Com sabor que eu amo tamarindo. Ó, tem Tá mais. assim igual. E tá É com. vocês falando disso de magia e tal. Aí eu fiquei viajando se aqui seria alguma poção pra gente ter essa conversa. Mas Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Mas só mensagem aí pra mim aí. É Se interessante. foi essa, se pensaram desse jeito, então Sim. estamos conectados. É isso. É. Então, continuando, a era de mudança. A primeira foi o xamanismo, qual foi a segunda? Foi a era Sim. que ele chama de Isis, ou a era dos deuses. Quando o ser humano se estabeleceu, começou a plantar, e aí ele tinha um deus para a colheita, um deus para isso, um deus para aquilo, então ele Pra começou guerra, a separar, pra né? Então no putaria. começo, exato, no começo era muito a natureza que era muito unificada, percebe? Depois essa coisa passa a ser múltipla, né? Vários deuses, o ser humano ele se separa, então tem o deus da colheita, tem o deus do sol, tem a deusa da lua, tem o deus do mar, tem o deus E tira um pouco nasceu grego, e tira um pouco da egípcio, identificação com a aí das natureza e dá mitologias. Uma humanizada. não só uma humanizada, é uma ficção, né? Mas Porque o ser humano precisa de ficção para se manter acreditando numa coisa só. Aí você falou uma coisa Tá interessantíssima. ligado? Isso pra mim é interessantíssimo. Os deuses eles têm histórias humanas, eles vivem facetas humanas, né? Eles vêm pra fazer sexo, vêm pra... Enfim, os deuses, se você observar a Grécia, Roma, todos os deuses, eles têm facetas humanas. As histórias são geralmente de amor, Tem raiva, né? tem ódio, raiva, tem sim. ciúmes, né? Um rouba do outro, são sacando. Os deuses eles são assim, né? Então... Pelo menos os gregos, né? É porque não tem Não uma todos. teoria. Tem uma Históricos são. Tem uma teoria, né? Tem uma teoria que não sei quem foi que me contou, não lembro agora quem me contou, mas tem uma teoria que o ser humano se diferenciou do macaco, assim, na questão da consciência, né? Não sei se seria o termo, né? Mas de atingir a consciência. Foi quando ele inventou os deuses, né? É um passo, Sim, né? É um passo. criou né? essa criação dessa imagem tridimensional aí. De uma Foi ficção. que ele né? diferenciou dos outros animais, sabe? Aí começou a inventar, né? Começou a inventar história, inventar lendas, né? Aí Também começou a fazer isso, aí a mente começou a exato. ter criatividade, né? Aquela coisa assim. Exato, Você criar, fazer Aí conexões, esse né, ligar consciência, isso. Assim, E aí foi esse É a diferenciação. a era dos deuses, né? A era dos deuses, segunda era, né? Que é a era de Segunda era. Isis, que é a era que fala muito de deuses e etc. E aí a próxima era, qual que é? A era, a gente saiu dela atualmente, ainda estamos com resquícios, porque não muda assim drasticamente. Tipo, ontem era o cristianismo, pô, hoje mudou, já é outra coisa. Né? Um delay, galera. Galera mudou, olha, o pensamento é esse. Tem um período de transição, a gente tá nesse período. investimento alto. Aí é quando volta aquele rolê do gerações, começo, tá ligado? você se vê com a missão. Então a missão agora é que a gente tá na transição das eras. Aí saca só. Sim, aí depois das dos deuses veio de um deus só, que é de peixe. Exato, que é o cristianismo, né? Sim. A ascensão do E o cristianismo símbolo é o peixe. sobre os outros deuses. É, por isso né? que era do peixe. Exatamente. Agora você falou. Então essa era ela é marcada por isso, né?
tudo volta de novo, é um Deus só que essa figura Deus ela é paternal, ela é E ela é quase humana, né? Ela é quase humana, não, inclusive ela é humana. Ela morreu, né? Não se sabe realmente, mas morreu Jesus, em algum momento, Jesus, né? verdadeiro ou não. A gente não sabe se ele veio em carne pra cá, mas se ele teve realmente um corpo físico, mas a gente sabe que ele teve uma mudança realmente, né? Isso mudou a visão de milênios, né? Então, depois... E é aquela coisa assim de tipo, como se todos fôssemos um só, né? Aquela coisa tipo, ó, esse é o símbolo, esse é, tipo, é como se fosse uma coisa meio que hierárquica, né? No Tipo, final, é na verdade, assim no que... começo né? Porque se você pensar, eu fico viajando em umas coisas que é tipo... A gente vem de divisões, né? Celulares, né? Sim. Então existiram deuses, né? Os primeiros, né? Existiram assim de alguma forma. Podem ser muito mais que foram sendo eliminados com o tempo, porque os deuses se matavam, né? Se o cara pensar assim, eles... Mas eles tu acha que ele tinha o guerreavam, Deus mesmo? Tipo, Não, mas não era Deus nesse sentido humano hoje, não. Era Deus Carnal, tipo, né? foi o seu maior ancestral mesmo, bicho. Tipo, tu vendo a linhagem do cara que sobreviveu quando só tinham, tipo, centenas de humanos, assim. Se ligou? Sim. O cara sobreviveu a centenas, assim, porque tem um começo, né, dessa divisão. Tem que ter um começo. Não podia ser humanos também. A gente é quem acha que tem que ser humano, né? Também, Mas a gente tem- não sabe, né? Mas é o quê? Pode ser um peixe, né? Pode ser um leão, né? Que tem muito leão, tem simbologias assim que já dão essa É, voz, Tem né? muita teoria A sobre gente isso. não- mas eu digo, sai desse, não existem esses deuses, né? Existiu o começo, né? Assim, É, o Adão eu e sei. Eva, né? Na verdade, aí Mas não- existe É uma uma dúvida forma de contar a muito lenda, grande. cara. Exato. A lenda essencial é essa, né? Eu acho que é esse o lance. Mas aí, a lenda acho que essencial a gente não, é a não divisão, deve né? se ater tanto a se existir ou não em carne, mas entender que existe. Porque A se a história gente tá existe, falando né? disso A aqui, história existe. existe, não é? É a lenda, eu tava pensando nisso. Isso é verdade. Eu gosto muito de música, eu tava pensando na questão de quais são os maiores hits do planeta. Gangnam Style. Os maiores hits do planeta são as canções mais simples, velho. Que é canção de ninar, aquela coisa que é assim. Mais tranquilo. E geralmente é a cantiga de roda, aquelas coisas bem assim que é domínio público, né? Escravo. Então, parabéns pra Porque você. São as mensagens mais rápidas possíveis pra pegar. Você pega já criança pequeniníssima com a ideia de alguma coisa daqui, tá ligado? Vai ficar na sua mente, né? Parabéns pra você, né? Aquela coisa, né? Você sobreviveu, velho. Parabéns. Sobreviveu a um ciclo aí É do o planeta. caminho, Isso é- é o caminho que a gente fez, tá ligado? Tipo, desde outras gerações da gente pra gente tá tendo essa conversa hoje. Por isso que a gente comentou sobre esse rolê do AE1, que são gerações, são várias gerações de pessoas que vão passar por aquele AE1, cada um, saca? Tipo, pronto, por exemplo, o que a gente, pelo menos eu e ele faz muito é tipo tentar conscientizar em questão de crianças que estão ao nosso redor e tal, de ajudar, de passar uma ideia, tipo, pra ajudar, sabe? Tipo, mostrar que arte é um bagulho massa, tá ligado? Que, tipo, pra não se distanciar. Eu tenho uma prima que ela desenha e eu tento incentivar muito ela por causa disso, tá ligado? Porque arte é uma parada que é expressão, Conecta. é uma conexão absurda, pô. É porque vai por outro caminho, né? Mas voltando, Mas é um dos caminhos. voltando ao assunto, pra fechar assim, que eu quero entender. Que a gente saiu pra A gente tá outro explorando, mundo. o título tem que ser magia, Transcendental coisas da vida. e... Magia e coisas Mas da vida. terminando as eras, aí beleza, a gente terminou agora a era. Tu Nos tá anos ainda 70 conseguindo. começou essa ideia de nascer uma nova era. Que aí deram o nome de Era de Aquário, Sim. porque agora a gente tá em união. Tipo, todos no mesmo aquário. Eu achei Isso é a mudança, mas como eu tenho dito, A consciência. é mudança, se Ele você tá vê até o pensando. signo de aquário, ele é de aquário, a mudança é É. mais de ideia, é mais consciencial, é mais de mover as pessoas através de um ideal, de uma ideia, de uma coisa, de uma... Tu entende? Então é o mais além. Então, Além do Deus, né? É. É o ideal. Não exato. precisa ser aquele Deus, tem vários deuses. Então, quando sai da era do cristianismo, né, a gente tecnicamente passou da era do cristianismo para a era do ceticismo, que aí foi assim, primeiro era recapitulando tudo, né? A primeira era uma coisa só, a própria natureza, o homem entregado pela natureza. A segunda, ele divide isso em vários deuses. A terceira, ele unifica de novo. E na quarta, ele diz, então não existe porra Então nenhuma. foda-se, Não existe explode nada. tudo. Então é a era do ateísmo, então, do ceticismo, que é a nossa era atual agora, né? Então a gente está vivendo essa era. As pessoas são mais céticas, mas aí isso é até bom,
porque o ceticismo é, na verdade, você não ter muita certeza de tudo. Você está sempre em dúvida buscando uma verdade. Eu sou né? muito ceticista. Então, essa é a linha que a gente trabalha, né? Que é a do ceticismo. Então a gente está entre o místico e o cético também. Então, por vezes, a gente também é confrontado com o nosso eu cético. Né? E isso acontece, óbvio, sempre. Então, trabalhar nesse limiar é legal porque atinge essa nova geração, né? Que é essa mudança de pensamento. Então, agora diz que não existe mais Deus nenhum, mas aí tem elementos da outra era, que será a próxima, que dizem que agora recapitula tudo. Então, qual será a próxima era? Xamanismo de novo. A gente vai voltar pro xamanismo. Vai voltar a entrar em contato com a natureza. Não é certeza, mas assim, eles dizem que agora não resta mais É o caminho. opção, é o caminho. Ele vai ter que se reencontrar, se reconectar com a natureza. Mas aí ela, nessa questão de eras aí vai demorar o quê? Uns 2 a 10 mil anos ainda para isso acontecer. A gente não sabe, Mas não é sabe. isso que tá, o homem... Mas elementos... A gente ainda Mas o está homem- entrando no Aqui agora, aquário, a sim. gente ainda está pensando de Mas forma a gente diferente, pode saindo ainda mudar da isso. caixinha. Mas o homem é o catalisador. Mas para agilizar... Mas o homem é o catalisador de forma geral. A magia tá para agilizar. Não, mas isso isso vai aí fazer é o quê? coisa de centenas de anos, pô. A gente Não, vai mas- ajudar como nessa porra? sim, ajudando. Mas qualquer ajuda ajuda. Tá? Aí é que tá. Formiga. Uma coisa simples que tu faz, tipo Tesla. Tesla, em algum momento, ele deve ter pensado aqui, pô, como é que eu vou influenciar uma galera que tá mó longe e ver onde a gente agora falando de Tesla, né, velho? Tu entende? Então, por isso que a coisa volta de novo à verdadeira vontade ou o propósito de cada ser humano, né? Então, se você, a vontade de Deus ou dessa consciência suprema aí é muito abstrata, tu sabe o que é que Deus quer? Ninguém sabe. Não sei Você nem não o que é sabe. que ele é, Exato, mas o que ele quer. Exatamente. Sei o que Então, a ele é, vontade tem uma de energia. Deus é algo muito grande, mas se você conhecer a sua verdadeira vontade, o que você realmente gosta, aquilo que dá um prazer do caralho de fazer dentro de você, se você descobrir sua própria vontade, você vai ver que no fundo essa vontade parece que meio conecta com a do divino também, porque é transcendental. Então, não é a sua vontade de egoísmo, é a sua vontade de expandir as coisas, tu entende, de ajudar, de fazer a consciência evoluir, de juntar e de evolução. Essa vontade é o que vai fazer mudança. Então, se tu achar a tua verdadeira vontade, tu pode ser o próximo Einstein. Vai saber, basta que tu siga e se desprenda das amarras da sociedade, que conecta com aquele rolê do começo que a gente falou de paradigmas, ele falou, né? De mudanças de pensamento. Então aqui vai para paradigma. E aí conecta com Paradigma o é que é a assunto que ele doideira falou da também história, da magia ser Quer quebrar. algo mais Quer interno. quebrar. Porque você tem que se destruir, exatamente. Como é que você vai ver tudo diferente se você pensa igual, sempre que tudo é aquela mesma coisa, né? Então você tem Mas que- é complicado também passar por um processo de destruição, né? Quem é que quer, né? Mas aí a nova era, é exatamente essa. O Crowley, o Crowley, ele foi um dos responsáveis, né? O Crowley em si era uma figura muito doida, então ele já matou um cara, já fez muita porcaria. Não, ele era um burguês. Ele tinha por que ser satanista? Não, então, ele era, mas aí é que tá, ele era o único cara que era capaz de receber um conhecimento que uma consciência tinha para passar. Então, essa nova era, ele diz, né, que quem começou essa era foi a publicação desse manifesto, dessa consciência, que é uma consciência meio que extraterrestre, né? Ele diz que não Porque é o manifesto dele. não é dele, mas é dessa consciência. Que ele recebeu, canalizou. Ele foi para uma lua de mel no Cairo, no Egito, com a mulher dele, vê que doido. Aí, saca a história do cara. Ele era bruxão e mago e pá, e deu uma parada, deu uma enjoada, ficou de boa. Ele disse, pô, casou com a mulher e foi pro Egito passar a lua de mel, chegando lá no Cairo, a mulher dele disse, pô, eu tô escutando umas vozes aqui, um negócio. Ele falou, besteira, não sei o que, ele era bem desacreditado que a mulher dele não tinha conexão nenhuma com magia, era alcoólatra, era bem outro caminho, né? E aí ele olhou assim e disse, não, que mentira. Ela falou, é sério. Aí depois ele começou a fazer testes com ela, né? Ele jogava tarô, ele fez teste de tarô, fez teste de inúmeras coisas, de matemática, que ele envolvia muito também, era muito doido. E aí ele desacreditou muito dela e ele fez um teste de regressão com ela, botou ela, tipo, naquela época, que é a mesma época de Freud, mesma época de Jung, rolava muita hipnose. Então ele também, óbvio, estava experimentando, né? Tá tudo muito... Ele é muito contemporâneo junto, dessa galera. Ele é contemporâneo. Só tecnologia da época. Exato. Então ele O plano utilizou da a moda. hipnose, a mulher dele disse que Horus queria falar com ele, que é o deus egípcio. Egípcio. O deus egípcio da luz, né? Aí
Ele desacreditou e disse, tá bom. Aí ele disse, não, você vai receber um conhecimento, entre num quartinho, de meio-dia a 1h, tal dia, que vai ser dito pra você. Vai ser dito aos seus ouvidos. Aí ele disse, ok. Aí ficou lá com uma pena, uma agulha, na época era pena. Né? E aí o cara recebeu esse conhecimento, uma consciência realmente extraterrestre. Se você lê o livro da lei... Extraterrestre no sentido de fora da Terra, né? Não Exato. no sentido é um ET, né? Não, exato. Que é fora da Terra, exatamente. É uma consciência cósmica, tu entende? Sim. Ela transcende o próprio planeta Terra, que é um outro organismo, como a gente estava falando. Sim. Então essa consciência, ela tá... É como se fosse um organismo fora desse organismo planetário, o planeta Terra, né? Alguns chamariam de energia escura. Né? Os físicos, né? Que aí, pronto, essa seria a energia... Isso é interessante, essa energia escura que os físicos chamam, o Crowley diz que era a energia da deusa, ou de Inuit, que é outra deusa egípcia, que ele diz que ela é o espaço infinito em si, ela é as estrelas, o universo, ela é tudo, né? Então, a matéria escura seria... Isso, né? Seria isso, né? Os egípcios já tinham dado... Já estavam ligados. Né? Tem uma arquitetura... A gente é muito burro mesmo, a gente passou 3.000 anos. E nem tão muito bom, né? E nem muito bom. O egípcio aprendendo sobre galáxia, o caralho, o planeta Terra, todas as influências de todos os planetas, astrologia, os caralho. Sim. Mas a trilogia, vamos entrar nessa ideia, que eu acho interessante, porque eu não consigo entender por que, no momento do meu nascimento, a posição que a Terra estava, porque se eu entendo um pouco, é tipo, sei lá, em Sagitário, a Terra tá virada para constelação de Sagitário, não é isso? Então, aí eu queria saber, tipo, o que é que isso tem a ver com é o Sol. O Sol? Enfim, Alguém alguém tá focado por ali, né? Na verdade é o seguinte, pensa bem, pra resumir bem, assim. E isso, o que é que influencia, não entendo. Pronto, o que é que influencia muito, porque o simples fato de os planetas ocuparem massa, eles pesarem na gravidade, essa gravidade, ela chega aqui no planeta Terra também. Toda essa gravidade ao redor, aqui nessa galáxia, que é um vórtice, ela acontece ali, é uma dança em espiral, é um vórtice, né? Então esse vórtice que parece até um buraco negro, só que aí tem planetas, tem uma galera ali girando, né? Então, eles exercem gravidade uns nos outros, então Marte exerce gravidade em um, que o outro exerce no outro, e assim por diante. Então todo mundo trocando energia. Todo mundo trocando energia. Aí você pode pensar, não, como assim? Isso é provado pela ciência e eu posso dar uma prova até mais palpável pra gente. A própria Lua, que influencia as marés, e influencia o fluxo de seiva das plantas. Então na Lua cheia, o fluxo de seiva das plantas está no topo das árvores. E a maré está no topo também, muito cheia, muito viva. Teve água, né, velho? Exatamente. Teve água, é fluxo, é água, é líquido. A Lua controla. Como assim? Um pedaço de rocha que orbita a Terra exerce, mano. É gravidade. Não, tudo você bem. não sabe o quanto que isso influenciou. Na hora que você apareceu, todas essas gravidades estavam presentes no seu corpo físico. Então isso tem uma mudança. Mas isso tem a capacidade. É porque assim, pensa bem, como é que o todo, ou a consciência cósmica, ia gerar consciências aleatórias, que somos nós, de modo a diversificar e conhecer ele mesmo, assim. É como se eu... Como é que eu vou me conhecer melhor? Me divido em milhões de partes. Somos nós. Então, tu entende? Entendi. Apesar de ser muito além do meu alcance, eu entendi. Eu tenho uma forma de comunicar um pouco impossível. Não, eu achei perfeito. Só que, tipo, eu realmente não consigo... Eu sou um cara, como eu falei, bem cético, tá ligado? Eu sou um cara... Mas por isso que eu tô no limiar entre a ciência e o misticismo. E aí que eu acho interessante que, tipo, eu achei que a nossa conversa ia ser mais assim, sobre, sei lá, óleos de carneiros assados, sei lá, uma coisa meio... Ele tem experiência com óleos de carneiro, ele vai contar pra gente. Ele tem experiência com isso. Mas não que fosse uma coisa, tipo, porque é aquela coisa, é a ciência de uma forma que a gente não entende. Porque assim, beleza, tudo bem, eu entendo que há todas essas energias no momento que você nasce.